Chegamos então na quinta aula, Gêneros Literários da Bíblia. Lendo com discernimento, a cada dia mais. A Bíblia é a palavra de Deus, mas foi escrita ao longo de muitos séculos por autores diferentes, total de 40 deles por 1.600 anos, ok? Em contextos diversos. E sabe o que é mais incrível? Sabe mesmo? Mesmo assim, ela mantém uma mensagem única, coerente e viva. Longe da tecnologia, mas os textos se falam entre eles. Mas para entendermos cada vez mais essa mensagem com profundidade, a gente precisa de uma chave muito importante: discernir os gêneros literários que Deus escolheu para se comunicar conosco. Como assim, pastor? Isso mesmo, a Bíblia não é escrita toda do mesmo jeito. Ela tem histórias, ela tem poesias, ela tem profecias, ela tem conselhos de sabedoria, ela tem cartas, ela tem visões. Cada gênero tem uma forma de falar com a gente. E o erro que muita gente comete é ler tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. Não pode ser. Por exemplo, interpretar o salmo poético como se fosse uma doutrina literal, e isso é cometer um equívoco. Ou ler uma profecia cheia de símbolos como se fosse um manual histórico. Também não é. Isso atrapalha o entendimento da palavra de Deus e pode até distorcer o que Deus realmente quis dizer para nós. Então agora vamos ver juntos os principais gêneros bíblicos e como ler cada um deles com total clareza. Combinado? Então aperte o cinto de segurança e vamos para o primeiro, que é o gênero da narrativa histórica. São os livros que contam histórias reais, como Gênesis, Êxodo, Josué, os Evangelhos e o livro também de Atos, tá certo? Mas atenção, não é só história por história. Esses relatos mostram o agir de Deus na história humana. Como ler esse tipo de texto? Bom, primeiro você tem que prestar atenção no enredo. Veja quem são os personagens, qual é o conflito, como se desenvolve e como termina cada parte da história. Mas o mais importante, descubra o que Deus quer ensinar com aquele evento. E lembre-se, nem tudo que está descrito é um modelo a ser seguido. Nem todo o comportamento ali é aprovado por Deus. Exemplos claros: homens que tiveram várias mulheres dentro do casamento. Isso não é aprovado por Deus. O segundo gênero, poesia. Esse gênero está muito presente nos Salmos, Provérbios e também no livro de Jó. A linguagem aqui é simbólica, cheia de metáforas e emoções. Por exemplo, Deus é a minha rocha. Claro que Deus não é literalmente uma pedra. A ideia é que ele é firme, que ele é seguro. Como ler essa poesia então? Bom, então não leia ao pé da letra, entenda a figura de linguagem. Observe as repetições, os paralelismos e o tom emocional que é dado dentro da poesia. Pergunte-se qual sentimento ou verdade aqui está sendo transmitida, tá certo? Terceiro gênero, nós temos aí a profecia. Você já deve ter ouvido falar muito sobre ela, presente em livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e o livro de Apocalipse. Profecia na Bíblia tem dois objetivos: denunciar o pecado e anunciar também a esperança. E como interpretar? Bom, vou te dar uma dica. Veja se a profecia fala do presente da época ou de eventos futuros, inclusive do fim dos tempos. Note os símbolos, os sonhos, as visões e não tente interpretá-los isoladamente, porque a palavra de Deus ela vai te ajudar na interpretação. Conecte com outras passagens bíblicas. Uma profecia ajuda a interpretar a outra profecia. Em algum momento podemos tratar mais sobre isso. E o quarto gênero, a literatura de sabedoria. Exemplo, Provérbios, Eclesiastes e partes do livro também de Jó. São reflexões sobre a vida real, trabalho sobre justiça, sobre o sofrimento, sobre a alegria, sobre as escolhas que podemos fazer. E como entender? Bom, por exemplo, provérbios são princípios, não promessas fixas. Ensina a criança no caminho, como diz lá em Provérbios. É um princípio, não uma fórmula mágica. Eclesiastes, por exemplo, mostra como é a vida sem Deus.
para concluir que só ele dá sentido verdadeiro à vida. Aí nós já temos os evangelhos, que é o quinto gênero literário. Os evangelhos nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a vida e a obra de Jesus. São narrativas, mas com um objetivo claro: mostrar quem é Jesus e por que ele veio a este mundo. E como ler? Bom, perceba para quem o autor escreveu. Isso é muito importante. Por exemplo, Mateus fala mais com os judeus ortodoxos, enquanto Lucas escreve para os gentios. Observe como Jesus age, o que ele ensina, como trata as pessoas. Leia os evangelhos junto com o restante da Bíblia, porque tudo dentro das Escrituras aponta para Jesus. E aí nós temos o sexto gênero, que são as cartas, as epístolas, escritas por apóstolos como Paulo, Pedro, Tiago, João. Elas tratam de fé, doutrina, ética cristã, vida em comunidade e como interpretar. Entenda o problema que a carta estava tratando. Qual a situação da igreja naquela época? Separe o que é princípio eterno daquilo que era algo específico para aquela cultura que estava sendo tratado. E veja como aplicar esses princípios hoje. E aí, agora juntos, podemos ir para o sétimo gênero, que tem a ver com Apocalipse. Um livro profético, simbólico, cheio de imagens impactantes. Muita gente se assusta ou confunde o Apocalipse, mas ele foi escrito para trazer esperança e não medo. Deus escolheu essa forma de apresentar. E como ler? Não isole um símbolo. Leia sempre em conexão com outras profecias bíblicas, como Daniel. O foco do livro é claro. Jesus vence o mal. Amém? E evite especulações exageradas. O mais importante não é saber quando, mas estar pronto. Tá certo? E eu concluo dizendo para você o seguinte: cada gênero literário na Bíblia tem uma forma própria de comunicar a verdade de Deus. Quando a gente respeita isso, a leitura se torna mais rica, mais profunda e mais clara, tá certo? E como escutar, de certa forma, do mesmo jeito, é como escutar alguém falando na sua própria linguagem. Você entende melhor e se conecta mais profundamente. Então, ler a Bíblia com discernimento, né, é um ato de reverência. E isso não podemos esquecer. É dar atenção ao modo como Deus escolheu falar. E é nesse cuidado que crescemos em sabedoria e intimidade com o Senhor. Vamos para a próxima aula, logo, logo. Até mais.